Nem todo mundo nasce para ser um herói. E olha, nosso protagonista é a prova viva disso, ou melhor, morta. A vida dele já não era nada convencional, mas do jeito que ele morreu, putz, parece até piada de mau gosto. Só que, ao invés de descansar em paz, ele foi jogado bem no meio de várias lendas. Imagine só, guerreiros gigantes, veteranos de eras passadas, cada um mais imponente que o outro. E, no meio disso tudo, um gamer profissional. Sim, só um cara normal que mandava muito bem em jogos, mas pela primeira vez segura numa espada. Tai errou, o nosso prota, mas que irei chamar de Tai. Não é qualquer jogadorzinho não, ele é um dos melhores jogadores do mundo. É famoso, tem uma legião de fãs e pra melhorar, ganhou os 2 últimos mundiais. Hoje ele tá no páreo para levar o 3º título, o cara tá no auge. Só que, do nada, ele dá por si em outro lugar, cercado por caras gigantes que parecem guerreiros veteranos. Sabe, aquele tipo que você olha e pensa, é melhor não mexer com esse cara aí. Eles estão reunidos diante de um portão enorme, todos em fila. Tai tá lá, com cara de o que tá rolando. 2 desses guerreiros olham pra ele. Um comenta que o nome dele é meio esquisito, e o outro, pra zoar as roupas e o tamanho dele, que nem chega aos pés dos grandalhões. Aí a coisa fica estranha. Um dos guerreiros percebe que o cara do seu lado é justamente o cara que ele matou. O outro fica chocado e pergunta, é sério que é ele mesmo? Eles ficam ali, se encarando, e Tai já tá pensando, ferrou, vai rolar briga. Os olhares começam a brilhar, como se fosse o início de um duelo épico, só que do nada, eles caem na risada. O que matou o outro diz que só tá ali por causa do rival, e o rival responde algo do tipo, a luta foi insana, hein? O careca pergunta se a presença do outro ali significa que ele morreu logo depois. O cara explica, depois que te matei, um moleque com 5 tranças me atacou. O pivete me acertou no estômago, gritando, pai, pai! Ele ainda elogia o garoto, teu filho vai ser um guerreiro forte. O pai responde, já é. Enquanto isso, o prota tá lá, pasmo, sem entender nada do que está acontecendo. Aí a gente volta no tempo, para antes desse momento. O prota tava numa competição, prestes a se tornar campeão mundial pela 3ª vez. Tudo tava indo bem, até que, bum, ele cai de cara no teclado. Agora, ele começa a se perguntar, será que eu morri ali? Ou tudo isso não passa de um sonho bizarro? De repente, uma garota aponta para ele e diz, olha só, o campeão que venceu vários duelos. Os outros guerreiros olham pro prota e ficam chocados com o tamanho dele, tipo, como é que alguém tão pequeno pode ser o rei dos duelos? A curiosidade é tanta que vários deles já querem desafiá-lo, nem que seja só uma vez. Prota, por outro lado, tá completamente perdido. Ele não entende nada do que tá rolando e começa a pensar, tudo culpa daquela garota. Ele se lembra do momento que caiu no teclado e morreu. A sensação de estar fora do corpo, como uma forma espiritual, ainda assombrava sua cabeça. Ele viu uma luz estranha e foi aí que a garota apareceu. Ela falou que aqueles que perdem a vida em batalhas gloriosas carregam o espírito de um verdadeiro guerreiro. O prota, ainda sem acreditar, perguntou, então eu morri mesmo? A garota só respondeu, vem comigo. Meio desconfiado, ele ainda soltou, você tá me levando pro inferno? Mas antes que pudesse reagir, ela segurou a mão dele e, num piscar de olhos, os dois estavam voando juntos, através de uma luz, em direção a Valhalla. De volta ao presente, o prota tenta assimilar tudo aquilo e pensa em Valhalla, aquele lugar lendário das mitologia nórdica, reservado só para os guerreiros mais bravos. Eu só sei disso por causa dos jogos que eu jogava. Na cabeça dele, a garota com certeza cometeu um erro. Achou que ele era um grande guerreiro só porque ele era campeão em torneios gamers. O jeito inocente dela deixou isso bem claro. O prota até tenta argumentar. Olha, você tá enganado. Eu não sou guerreiro coisa nenhuma. Sou só um jogador profissional. Mas aí ela solta, jogos? Você quer dizer duelos? Ele nega com um suspiro frustrado e pede para ela levar ele de volta. Só que antes que a conversa pudesse continuar, um som estrondoso invade o lugar. Um enorme chifre ecoa e a garota grita, é o inimigo, todo mundo, prepare-se para a batalha. Os olhos dos guerreiros começam a brilhar, prontos para lutar, enquanto o prota sente o pânico tomando conta. Ele tá apavorado, achando que enlouqueceu de vez. O inimigo finalmente aparece, enormes bestas ferozes que
avançam sem piedade. Os guerreiros não perdem tempo e correm para bloquear o ataque, entrando em uma batalha com uma intensidade surreal. Enquanto isso, o Tai fica de lado, tremendo, segurando uma espada sem fazer ideia de como usar aquilo. Ele pensa, que loucura é essa? Se eu já morri uma vez, o que acontece se eu morrer de novo? Mas o destino não dá tempo para dúvidas. Uma dessas bestas gigantes aparece bem em frente dele. A criatura ataca rápido demais e o Tai só consegue congelar de medo. Um guerreiro surge correndo, gritando para ele, abaixa! O cara manda um golpe com pura fúria, algo chamado de técnica da raiva profunda, e derrota a criatura antes que ela alcance o Tai. Tai, nosso protagonista, cobre os ouvidos, em pânico, enquanto o guerreiro olha para ele e pergunta, garoto, você sabe o que é uma saga? O prota, claro, não faz nem ideia. O guerreiro dá uma risada e explica, estar em Valhalla significa que você tem feitos notáveis na vida. É isso que dá poder aqui. Esse é o começo da sua saga. O guerreiro explicou que estar em Valhalla significa ter feitos notáveis na vida, e que esses feitos eram a fonte do poder de cada um ali. Quanto mais lendárias forem suas conquistas, mais forte você seria. Tai, claro, não botou muita fé. Que feitos? Tudo que eu fiz foi comer e jogar videogame. Mas aí, uma memória veio como um raio na cabeça dele. Ele lembrou do Karstead, o personagem que ele jogava, um guerreiro imortal com uma lista absurda de conquistas épicas. Enquanto o prota pensava em Karstead, uma luz começou a surgir ao redor dele. Seria uma janela de sistema? O guerreiro apontou e falou, tá vendo? Você tem a sua própria saga. Tai olha para frente e vê letras brilhando no ar. Tô vendo, mas não consigo ler direito. É como se fosse traduzido automaticamente. Ainda meio perdido, as palavras que ele conseguiu decifrar foram Saga, o guerreiro imortal, 1% de poder. O prota começa a caminhar, pensando que esse tal guerreiro imortal só podia ser Kauster, já com um brilho de ambição nos olhos. Ele pensou, se eu puder usar o poder dele, vou ser o mais forte daqui. De repente, o guerreiro o chamou, olha, ali na frente. Tai seguiu o olhar e perguntou, o que tá rolando? Foi então que viu uma criatura gigantesca e feroz, segurando um martelo maior que ele. Sem tempo para reagir, a besta atacou. O prota tentou se esquivar, mas acabou caindo, perdendo a espada e rolando até conseguir se levantar. Ele olhou para o monstro, se aproximando de novo e pensou, não é possível. O poder de Kaustead não é tão fraco assim. Enquanto o bicho preparava outro ataque, Tai olhou de novo para aquelas letras no ar. Lá estava o maldito 1%, numa letra tão minúscula que parecia a cláusula de contrato de seguro. Ele gritou, por que isso está escrito tão pequeno? Parece pegadinha, não podia ser maior não? O guerreiro soltou uma gargalhada. Você é divertido, garoto, mas agora é com você. Eu só podia te ajudar até aqui. Sua saga não termina aqui. Continue forjando sua própria história. Antes de sair, o guerreiro se apresentou. A propósito, meu nome é Bior. Fique vivo até a gente se encontrar de novo. E assim, ele desapareceu, deixando o Tai sozinho com um monstro. O prota engoliu seco, vendo a criatura enorme à sua frente. Ele olhou pro lado e viu a sua espada caída. Tá bom, 1% é pouco, mas é melhor do que nada. Bora tentar. Ele correu na direção da espada, pensando como o caos era praticamente um super-humano que enfrentava centenas de soldados sozinho. Se ele podia usar só uma fração desse poder, já era o suficiente para começar sua própria lenda. Pegando a espada com força, Tai se preparou para encarar o gigante. Era agora ou nunca. Naquele momento crítico, o monstro balançou o martelo com tudo, mas Tai foi rápido. Ele desviou no último segundo, se jogando para baixo da criatura. Enquanto fazia isso, memórias de campeonatos vinham à mente. Ele podia quase ouvir os gritos da torcida, e, bem no fundo, a imagem de Kaustead surgiu como uma inspiração. Foi aí que sua saga ativou de vez. De repente, ele sentiu algo diferente, um poder que parecia o próprio espírito de uma tempestade tornou conta dele. Uma energia começou a pulsar ao redor do prota, e seus olhos brilharam como um raio. Ele não era mais só um cara normal, agora ele era uma versão do Kaustead, com força de um verdadeiro guerreiro da tempestade. O poder aumentava a cada segundo, e ele se movia rápido como o vento, deslizando entre os ataques da criatura até cravar a espada e derrotar o monstro. Foi um momento épico. Enquanto respirava pesado, Tai ficou pensando, será que isso é uma nova saga? Algo que surgiu só porque fiquei pensando nas conquistas de Kaustead? Se fosse mesmo, talvez essa habilidade pudesse aumentar ainda mais a sua velocidade. Com esse poder, ele já se sentia em vantagem. Tá bom, dá pra sobreviver, pensou, começando a acreditar que podia se virar ali. Logo, a cena mudou. Os guerreiros estavam reunidos no salão
principal, comemorando a vitória dentro de um enorme salão. Rolava uma festa animada. Os dois guerreiros que tinham se enfrentado em vidas passadas estavam sentados juntos, rindo e celebrando. Um comentou que tinha sobrevivido à batalha. O outro respondeu com um sorriso confiante: Isso foi só um aquecimento. Enquanto isso, Tai estava em outra mesa, encarando um pedaço de carne com cara de desgosto. Ele cortou um pedaço, mastigou devagar e pensou: Sério? Isso é o banquete da noite? Só carne e bebida? Se continuar assim, vou morrer de fome de novo. Mas melhor comer logo. Bior estava sentado na frente dele, rindo do jeito desastrado do Prota. Se quer comida melhor, tem que subir de rank, garoto. Bior então explicou que aquele era o salão dos guerreiros iniciantes e de rank baixo. Por isso, a comida era simples e sem muitas frescuras. Tai, curioso, perguntou: E você, tá aqui por quê? Também é um guerreiro de rank baixo? Bior soltou uma gargalhada. Eu? Não, moleque. Só tô aqui para dar uma olhada em você. Tai respirou fundo e agradeceu sinceramente. Valeu mesmo, Bior. Se não fosse por você, eu já não tava mais aqui. Sério, obrigado. Bior sorriu de canto, balançou a cabeça. Relaxa, garoto. Só tenta não morrer na próxima. Mas antes que pudesse terminar de falar, o Prota perguntou outra coisa. Ainda tentando entender tudo aquilo, mas deixa eu perguntar. O que acontece se eu morrer aqui? Bior riu, como se a pergunta fosse algo normal ali, e respondeu com naturalidade: quem morre aqui vai direto pro Guerreiro de Ferro. Lá você não sente dor, nem fome, e pode lutar pra sempre. Maravilhoso, né? O Prota congela por um segundo. Aquilo não parecia nada maravilhoso. Na cabeça dele, Guerreiro de Ferro, mas parecia um caixão de aço eterno. Ele engoliu seco e pensou: nem ferrando que eu vou morrer aqui. Bior muda o assunto, talvez percebendo a tensão do Prota. Bom, logo vão te colocar numa unidade. Unidade? Como assim? Basicamente, cada um aqui vai ser designado para um time. Isso deve rolar já já. Nesse momento, uma figura surgiu. Era alguém imponente que chamou a atenção de todos os guerreiros. Ela ficou de pé na frente deles e anunciou: Vi o desempenho de vocês. Agora, cada um será designado para uma unidade. Tai arregalou os olhos ao ver a mulher. Isso é uma valquíria? Bior sorriu. Isso aí é Heigan, a filha de Odin. Sangue nobre corre em suas veias. Heigan ergueu a espada com entusiasmo e pediu que todos olhassem para dentro de suas taças. Vocês verão o nome daquele que devem seguir. Bior explicou enquanto Tai olhava confuso. Você vai entrar em um dos times dos deuses de Asgard e o deus do seu time vai te dar um poder extra. O Prota pensou rápido, tentando lembrar dos deuses que conhecia. Odin, Thor. Tá, esses são os mais fortes. Por favor, que seja um deles. Ansioso, ele olhou para dentro da sua taça, torcendo para ver um nome poderoso. Bior então deu outra risada e disse: Ei, garoto, quer que os deuses te notem? É fácil, basta seguir o Odin, ativar o sininho mágico, deixar um like e, é claro, não esquecendo, um comentário. Vai que isso rende um bônus divino, hein? De volta ao Prota. A imagem que apareceu foi uma garota, linda, sim, mas não exatamente o que ele esperava. A cena cortou para os dois dentro de um pequeno barco, descendo um rio. Ela estava remando com tranquilidade, enquanto Tai parecia prestes a explodir. Ele pensava, frustrado: disseram que os times eram dos deuses. Como é que eu acabo num time assim? Sério, que azar. A garota percebeu a cara fechada dele e perguntou, curiosa: por que você tá agindo assim desde o começo? O Prota olhou ao redor, ainda mais irritado por estar sozinho. Nem time eu tenho direito. Mas a garota, tranquila, cortou os pensamentos dele. Relaxa, nosso time tem pontos fortes que podem bater de frente com qualquer outro. Mesmo desconfiado, Tai começou a se perguntar se isso podia ser verdade. Ela continua, tranquila: ninguém acima da gente pode nos atrapalhar, e ninguém abaixo pode causar problema. Aqui é o paraíso, garoto. Tai olha em volta. Mas ninguém tá por aqui. Tipo, é só nós dois mesmo, no time hindu? Ele se lembrou daquele momento estranho na cerimônia, quando viu o nome hindu no fundo do copo. Enquanto todo mundo vibrava por ter tirado nomes como Thor ou Odin, ele era o único que viu um nome que ninguém reconhecia. A expressão de Bior deixou o Prota ainda mais preocupado. Era aquele olhar de "se prepare, moleque", misturado com boa sorte. Bior, tentando ser otimista, falou: "Força, garoto." A cerimônia continuou. Os líderes de cada time começaram a chamar os guerreiros que se juntariam à sua equipe.
Filas e mais filas de guerreiros iam se formando, e Tai ficou lá, procurando, sem ideia de quem o levaria para o time hindu. Foi aí que ele viu, mais ao fundo, uma garota de cabelos ruivos. Ela estava lá, sentada, de um jeito meio largado, com um olhar desanimado. Era a líder do time hindu, mas parecia que não tinha conseguido ninguém para a equipe dela. Sem saber muito bem o que fazer, Tai se aproximou dela. Quando Tai disse que agora fazia parte do time hindu, ela ficou simplesmente chocada. Sério? Você é o primeiro novato que aparece em muito tempo. Ela se aproximou com um brilho nos olhos, animada, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Não temos ninguém novo e jovem assim há anos. O Prota fica tenso, prende a respiração e pensa muito perto. Seja bem-vindo, eu sou a Reda. De volta ao presente, no barco, Reda olhou para o Prota. Ela parecia intrigada, tentando entender no que ele estava pensando. Tai finalmente quebrou o silêncio. O que exatamente a gente está lutando para proteger, hein? E por quê? Ela puxou um mapa. Acho que está na hora de te explicar tudo direitinho. Nosso mundo é basicamente assim. A gente tá aqui, em Asgard. Ali na frente, além dessas terras, fica Muspelheim. Muspelheim é o lar dos gigantes, deuses malignos e demônios. Tai aponta para o ponto vermelho no mapa. E esse lugar aqui, o que significa? Reda olhou para onde ele indicava e explicou. Esse lugar se chama Eren, mas foi completamente destruído. Ela continuou. É por isso que nosso time está na linha de frente. A gente está enfrentando um inimigo que quer acabar com o mundo. O Prota ficou pensando, encarando o mapa. Lembrando de algo parecido que viu em um jogo, perguntou: isso aí seria o Ragnarok? Reda concordou. Exatamente. Estamos lutando contra o Ragnarok. Uma batalha que decidirá o destino do mundo. Em grande parte é para proteger o mundo, mas honestamente, principalmente para sobreviver. O Prota se pegou pensando em algo. Será que existe algum jeito de alguém se mover entre os mundos com uma pontinha de esperança de talvez voltar para casa? Mas antes que ele pudesse se aprofundar nesses pensamentos, Reda anunciou: chegamos. O Prota olhou ao redor. Eles estavam diante de um templo importante. Reda explicou: esse é o templo de nossa deusa, e como agora você é um guerreiro dela, você deveria prestar seus respeitos, não é? Eles entraram no templo, passando por um corredor longo e imponente. Tai olhou ao redor, impressionado com a grandiosidade do lugar, e perguntou, curioso: então, eu vou conhecer a deusa aqui? Reda soltou uma risada de leve e respondeu: claro que não, né? Encontrar a deusa em pessoa? Isso é impossível. Você vai conhecê-la, mas de longe, onde havia uma estátua majestosa da deusa. No chão, um círculo com o desenho de uma árvore chamava a atenção. Reda entregou um objeto para o Prota, uma maçã dourada, e disse: vá até o altar e jogue a maçã lá. Tai segurou a maçã, seguiu para perto da estátua, parou sobre o desenho da árvore no chão e, meio sem jeito, arremessou a maçã. Ele não fazia ideia do que aquilo poderia causar, mas o resultado foi imediato. Assim que a maçã caiu no chão, algo incrível aconteceu. O círculo e o desenho começaram a brilhar intensamente, emanando uma luz tão forte que o Prota precisou cobrir os olhos para não ser cegado. Tudo ao seu redor mudou rapidamente. A estátua à sua frente ganhou vida, revelando a deusa hindu, a divindade da vida e da morte. Sua voz ecoou pelo templo, enquanto ela o saudava como seu novo guerreiro. Quando Tai finalmente abriu os olhos, viu que a árvore, antes apenas um desenho no chão, agora era uma árvore dourada. À sua frente, a deusa hindu o observava e pediu que ele se aproximasse. Sem hesitar, o Prota se ajoelhou, demonstrando respeito. A deusa sorriu e disse: assim como a água flui de cima para baixo, o corpo humano expressa sua maior reverência em uma posição ajoelhada. Então ela colocou a mão sobre a cabeça de Tai, dizendo que lhe concedia uma bênção. Um brilho dourado emanou das mãos dela, envolvendo todo o corpo de Tai. Ele sentiu a energia poderosa da deusa e, naquele instante, recebeu a marca do guardião da vida e da juventude, um símbolo que protegeria de ameaças até mesmo da morte. Tai percebeu que todo seu corpo estava envolvido numa luz dourada. Sentiu um poder imenso crescendo dentro dele. De repente, ele exclamou que todas as dores crônicas que ele carregava de sua vida como gamer profissional, dor nas costas, quadris, inflamações no pescoço, problemas de digestão e outros sintomas tinham desaparecido completamente. Era como se ele tivesse renascido em um corpo novo. A deusa hindu sorriu levemente e disse que aguardava ansiosa pelos feitos que ele alcançaria no futuro. Com essas palavras, ela desapareceu, deixando Tai deitado no chão, sob o desenho da árvore. Reda logo apareceu ao seu lado, ajudando-o a se levantar. Agora você foi abençoado pela deusa,
explicou ela. Indu é a deusa da imortalidade e da juventude. Com essa marca, você será capaz de suportar qualquer dor em batalha, por mais mortal que seja. Mas Tai, distraído, parecia nem prestar atenção nas palavras dela. Em vez disso, ele suspirou e disse: Indu, ela é magnífica. Reda continuou explicando, dizendo que, agora que ele havia recebido a bênção da vida, não haveria risco real de morte. Na verdade, quanto mais o tempo passar, mais fortes suas bênçãos ficarão. Ela riu e completou: é por isso que chama a nossa equipe de equipe zumbi. Tai franziu a testa e logo perguntou: se eu derrotar todos os inimigos, tem como eu voltar para o meu mundo? Ele se sentiu confiante só em dizer isso em voz alta, achando que sua determinação impressionará a Reda. Afinal, o rosto dela ficou levemente corado, ou pelo menos foi o que ele imaginou. Do outro lado, Reda achava a ideia adorável. Ele realmente acredita que pode derrotar todos os inimigos e voltar para casa. Que fofo. Apesar disso, ela respondeu de forma séria: bom, se a guerra acabar como você está dizendo e vencermos, talvez seja possível. Ela levantou a mão para ajudá-lo a se levantar, mas isso depende de você. Enquanto segurava a mão dela, Tai tinha certeza que precisava voltar ao seu mundo. Que beleza pode haver num lugar tão insano assim, pensou ele enquanto segurava a mão de Reda. A sensação de calor e de suavidade da mão dela o pegou de surpresa. Com ela tão perto, ele começou a reconsiderar. Talvez esse lugar tenha algo bonito afinal. E, então, sua imaginação disparou. Tai começou a se perder em seus pensamentos. Ele se imaginou casado com a Reda, vivendo junto numa casa tranquila. Depois de um longo dia, ele chegava em casa e a encontrava na cozinha, esperando por ele. Ao vê-lo, ela o recebia carinhosamente, e os dois se sentavam para jantar. Na fantasia, Reda sorria enquanto o alimentava com as próprias mãos. E o Prota sentia uma felicidade indescritível, mas sua fantasia desmoronou rapidamente. No momento em que começou a mastigar, percebeu que a comida tinha uma textura de um pedaço de sola de sapato. Voltando para a realidade, Reda olhou para ele com preocupação. Tá tudo bem? A carne tá muito dura? Antes que ele respondesse, ela tentou tranquilizá-lo. Não se preocupa, isso é só por agora. Quando trabalharmos duro e subirmos no ranking, as coisas vão melhorar. Eles estavam nos aposentos do Tai, mas Reda parecia otimista. Quanto mais subirmos, melhores vão ser os privilégios. Comida melhor, um lugar mais decente para morar e por aí vai. Tai voltou para sua fantasia por um instante, imaginando Reda, o encorajando a ter paciência enquanto segurava o filho deles ao lado de um rio. Mas sua imaginação foi interrompida por uma notificação do sistema, indicando que suas ilusões haviam atingido um nível crítico. No dia seguinte, Reda decidiu repetir as explicações para garantir que Tai estivesse entendendo tudo. Ela explicou que, ao derrotar um inimigo, ele ganhava algo chamado de runas. Tai, com um olhar de realização, comentou que isso fazia sentido, já que ele sentiu sua energia mudar enquanto derrotou as bestas anteriormente. Reda confirmou e disse que provavelmente ele já tinha algumas runas acumuladas e que poderia usá-las para investir em habilidades e se tornar mais forte. Tai, mais atento agora, observou um esquema que mostrava as opções de habilidades que ele poderia melhorar: força física, força mental, resistência, agilidade e mana. Curioso, ele perguntou exatamente o que significava força mental e mana. Reda explicou pacientemente. Mana aumentava a capacidade de ataque e defesa mágica, enquanto a força mental fortalecia o foco mental e a resistência contra ataques psíquicos. Tai, compreendendo melhor, questionou se podia usar mana para aprimorar a sua saga. Reda respondendo que as sagas eram únicas e ganhavam poder de forma curiosa, não apenas as ações de quem as carregavam, mas também pela quantidade de pessoas que as conheciam e acreditavam nas histórias por trás delas. Às vezes, essas sagas se tornam tão poderosas que poderiam superar até mesmo a própria realidade. Ela explicou que, para guerreiros de rank mais baixo, as sagas geralmente eram mais simples, como aumento de força ou velocidade. Impressionantes, claro, mas longe de um verdadeiro potencial de uma saga. As sagas lendárias, por outro lado, eram a personificação de uma lenda. Com elas, era possível criar armas, se transformar ou até invocar um exército inteiro. Reda então fixou os olhos no Prota e disse: você precisa gravar bem isso em sua cabeça. O poder de sua saga e o quão forte ela pode se tornar depende completamente de você. Tai ficou pensativo, refletindo sobre sua própria história. Foi nesse momento que algo veio em sua mente: a saga do corajoso cavaleiro lendário
lendário, Kalstead, o herói do jogo que ele costumava jogar no seu mundo. Um som estrondoso ecoou pelo ar. O barulho era de alguém tocando um sino gigante. Reda se levantou rapidamente, com uma expressão séria, e disse que já entendia o que estava acontecendo. Isso é um chamado para a batalha. Tai arregalou os olhos, nervoso, e perguntou de forma hesitante: já vai começar agora? Naquele momento, um portal estranho surgiu diante deles, se abrindo com uma força impressionante. O Tai encara o brilho roxo da passagem e percebe que é um portal. Reda, com a expressão séria, mas tranquila, diz: atravesse o portal roxo. Assim que passar, você vai encontrar a área de reunião. Todos os guerreiros vão se encontrar lá, antes de irem para o campo de batalha. A cena corta para o Tai vestindo uma nova armadura, mais resistente, com um escudo preso às costas. Reda está ao lado dele, ajustando os últimos detalhes da roupa. O Prota sente o coração disparar novamente. Ela está muito próxima e ele prende a respiração sem querer. Reda dá um passo para trás, analisando-o com cuidado e diz: pronto, ficou perfeito em você. Sem jeito, o Prota dá um passo rápido para longe e diz que já está indo, mas ela o chama: cuide-se e não morra, tá? Tai, quase chorando, tocado pelas palavras dela, responde com um sorriso confiante: com as bênçãos da Hindu, acho que morrer ficou bem mais complicado agora. Ele atravessa o portal com determinação, mas assim que chega do outro lado, seu olhar é capturado por algo impressionante: um número gigantesco de guerreiros, todos se reunindo. Tai fica sem reação enquanto pensa: então estamos indo para uma batalha gigantesca assim? De repente, uma mão enorme atinge o escudo nas costas de Tai, com tanta força que ele se vira assustado. Ao olhar para trás, percebe que é Bior, rindo alto: olha só, nos encontramos de novo, você tá com uma cara melhor agora. E aí, sua valquíria é bonita? Ele ri ainda mais alto, comentando: todas as valquírias são bonitas, né? Antes que Tai pudesse responder, Bior agarrou o escudo dele e o empurra levemente em direção à formação. Vai logo para sua equipe, a batalha de hoje vai ser diferente da de ontem. Vamos ter um comandante dessa vez. Logo, vemos o tal comandante. Ele é um homem com postura imponente, olhar severo e uma aura de autoridade que faz todos os guerreiros ao redor prestarem atenção. Por outro lado, o Prota tá sozinho, sendo o único membro do time hindu. O comandante o encara, curioso: você é o único do time hindu? Que coisa estranha ficar sozinho assim. Ele ordena: vá para a retaguarda e fique por lá. O Prota, sentindo o rosto queimar de vergonha, obedece sem questionar, tentando se misturar. O comandante então ergue a voz, com um tom firme que ecoa pelo campo: eu sou o Ragnar, do time Heimdall. Hoje eu vou liderar essa batalha. O objetivo da batalha era recuperar as terras tomadas. O Prota estava lá no final da fila, tentando enxergar algo além dos gigantes à sua frente. Ragnar continuava o discurso, explicando que eles iriam para o campo de batalha, direto para onde a luta estava mais intensa. Erguendo a espada, ele incentiva os outros guerreiros: lutamos por Asgard e pelos 9 reinos. As portas se abriram diante deles, revelando um portal, pronto para ser atravessado. Os guerreiros gritavam, exaltando o nome de Ragnar como seu grande líder, enquanto Tai, ainda preso na retaguarda, não conseguia ver nada. A cena muda para o campo de batalha, um terreno montanhoso, coberto de neve. Os soldados inimigos tinham uma aparência estranha. Os guerreiros que estavam no campo de batalha esperando pela chegada do grupo de Ragnar, ao perceberem que os reforços estavam a caminho, decidiram pressionar os inimigos para tomar a vantagem. Algo chama a atenção de todos no campo de batalha. No topo do penhasco, coberto de neve, uma figura monstruosa surgiu. Era o White Fang, o líder do exército inimigo, segurando um martelo colossal que parecia vibrar de energia. Sua presença era tão imponente que o campo inteiro parou por um instante. Lá de cima, o White ergueu o martelo. Todos os olhares se voltaram para ele, guerreiros e inimigos igualmente paralisados pelo terror. Então, com um salto inacreditável, ele se lançou do penhasco como uma avalanche viva. O impacto foi devastador. O martelo atingiu o solo com uma força esmagadora, lançando uma onda de choque que fez a neve voar em todas as direções e arremessou os guerreiros mais próximos, como se fossem meros brinquedos. A cena era um caos e desespero, enquanto White se erguia no centro do estrago, seu martelo enorme e seus olhos brilhando com uma fúria incontrolável. Assim que o Prota atravessou o portal, ele se deparou com a figura colossal do White bem à sua frente. O monstro rugiu tão alto que parecia fazer o chão tremer, enquanto desferia golpes devastadores com o martelo, varrendo todos os guerreiros que ousaram se aproximar. Tai ficou paralisado por um momento, olhando a cena de destruição e se perguntando em voz alta: quem foi o idiota que abriu esse portal?
Agora tudo estava quieto entre eles. Tai e White se encaravam, como se o campo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas os dois. Tai estava apavorado, mas forçou-se a manter calmo. Enquanto encarava o colossal White e seu martelo mortal, ele repetia mentalmente: é só pensar como no jogo, e enfrentar isso como se fosse um boss. Logo percebeu que a sua vida dependia de um único detalhe: aquele martelo gigante. Se fosse atingido, sabia que seria o fim. Por um instante, Tai se imaginou sendo atingido. Na sua mente, ele era lançado pelos ares. Olhando para o pequeno escudo em suas mãos, ele entendeu que na realidade, isso aqui não vai segurar nem a sombra do martelo. Decidindo rapidamente, Tai jogou o escudo para longe. Naquele momento, não servia de nada. Era tudo ou nada. Ele então pensou nas runas que havia coletado. Tinha 5 delas. Não era muito, mas era tudo que ele tinha. Tai investiu todas elas em agilidade. Assim que fez isso, algo mudou. Seus sentimentos ficaram mais aguçados, e os movimentos de White começaram a parecer mais lentos, quase como se estivesse em câmera lenta. O martelo descia com a força total, e Tai, agora com a sua nova velocidade, conseguiu se mover rapidamente para fora do caminho. Ele sentiu o vento do golpe passando por ele, mas estava são e salvo. Os guerreiros ao redor, que ainda lutavam contra o medo, notaram a manobra de Tai e começaram a gritar em comemoração. Ele desviou! Ele conseguiu escapar! Enquanto os outros guerreiros eram lançados pelos ares, o Prota conseguiu passar por baixo do martelo com segurança, mas assim que se afastou, percebeu algo óbvio: só desviar não vai nos levar à vitória. Ele olhou para as pernas do gigante e pensou: talvez eu deva atacar ali. Nesse momento, uma voz ecoou no campo de batalha, ordenando que todos os guerreiros focassem nas pernas de White para derrubá-lo. Tai viu o exército avançando contra a fera, mas o resultado foi desastroso. 1 a 1, os guerreiros foram arremessados como um boneco de pano. Tai pensou que isso não estava funcionando. Enquanto o martelo de White subia novamente, pronto para esmagar outras vidas, ele olhou para a criatura imparável e apertou os punhos. Só tem uma coisa que eu posso fazer agora. Determinado que essa era a única chance, Tai ativou uma habilidade que havia visto no jogo: Callstead, Missão do Guerreiro, a Tempestade. Com essa técnica, ele ganhou uma velocidade incrível, mas dessa vez, em vez de correr, Tai disparou para cima. Do alto, ele virou seu corpo em um mergulho preciso, descendo em direção do White com toda a força que tinha. Em seus pensamentos, Tai fez uma promessa: eu vou sobreviver a essa batalha, não importa o que aconteça. Lembranças da Reda surgiram em sua mente, ela dizendo para ele tomar cuidado e não morrer. Bateu um desejo forte de vê-la. Ele lembrou também dos conselhos dela: despertar o verdadeiro poder da sua saga só depende de você. Mas então algo o irritou profundamente. Tai gritou em sua mente: chega disso, para de narrar minha vida como se eu fosse morrer. Então eu parei. Então Tai finalmente se concentrou. Ele pensou na habilidade: Missão do Guerreiro, a Tempestade. Até agora ela apenas aumentou a sua velocidade, mas e se pudesse ser mais do que isso? E se ele pudesse levar a técnica a outro nível? A ideia parecia absurda, mas o Prota decidiu tentar. Ele visualizou algo impossível: usar os próprios pés para golpear o ar e assim ganhar mais velocidade. Tai deu um impulso poderoso no vazio e, para sua surpresa, conseguiu. Ele disparou, rasgando os céus numa velocidade assustadora. Com a espada em punho, ele ia em direção ao White como um raio. O impacto foi brutal. A lâmina cravou fundo na cabeça do monstro, arrancando um rugido de dor. O Prota, parecendo Yantia, porém vivo, estava ofegante. Tentando entender se ainda estava vivo, murmurou: acho que Indu me salvou de novo. Ao erguer o olhar, viu a fera se contorcendo de dor e sua espada brilhando, cravada em um dos olhos do monstro. Tai percebeu que aquela era sua única chance. O White estava vulnerável e o próximo golpe poderia decidir a batalha. Ele pensou rapidamente: preciso de uma arma. Nesse instante despertou uma habilidade. A saga da arma do guerreiro foi ativada. Combinando-a com a habilidade da tempestade, Tai dá um giro insano, tipo um furacão, subindo cada vez mais alto, até alcançar o ponto máximo acima do White, e assim finalizando a luta. A cena corta. Agora, estamos num lugar bem diferente. Olhando para cima, parece que vemos o planeta. Vemos uma mulher misteriosa observando o horizonte, enquanto mexia em algo que parecia um tabuleiro de xadrez. De repente, um corvo pousa atrás dela. Ela comenta: está claro que somos os vencedores. A mulher se vira para o corvo, apresentando-se: sou Haskrid, uma valquíria a serviços de Odin. Mas o corvo responde com uma voz bem séria: eu não sou Odin. Você está falando com o Hugin. O corvo: Haskrid
Ygritte soltou um suspiro profundo. Impaciente, o corvo perguntou se algum guerreiro tinha chamado a atenção dela. Insistindo novamente, então, alguém te impressionou? Ela hesitou, mas depois respondeu: sim, teve um que enfrentou a fera. Voltamos para a cena da batalha, onde o prota está em pé, segurando a espada com ambas as mãos. O corpo do gigante White derrotado ao seu lado, enquanto os guerreiros ao seu redor comemoravam a vitória. Eles gritavam o nome de Odin em celebração, mas não demora para a atenção se voltar para o Tai. Ainda recuperando o fôlego, ele fica ali, parado, sentindo o peso dos olhares e a energia dos gritos. Por um instante, se lembra do campeonato, do título de melhor jogador, dos aplausos que já recebeu. Era tudo tão familiar. Então, ele olha para a arma em suas mãos e sente um calafrio. Pera aí, isso é igualzinho à espada do jogo. Era um item raro, difícil de conseguir, mas depois virou um item comum e mais fracas do que estava acostumado a usar. Assim como sua situação agora, ainda longe do seu auge, mas com muito potencial. Enquanto ouve os gritos da vitória e sente a energia da galera celebrando, ele pensa: quero continuar ouvindo isso, quero me tornar mais forte. Tai, o conquistador de Valhalla. Erguendo a espada, ele saúde os guerreiros. De repente, uma mão pousa em seu ombro, interrompendo-o por um momento. Mandou bem na batalha, garoto. Foi incrível. Tai se vira e se depara com Bjorn, mas antes que pudesse responder, Bjorn continua: você conseguiu melhorar o uso da sua saga. Isso não é pouca coisa. Tai, sorrindo, agradece que foi graças ao Bjorn e a Heda. Bjorn, no entanto, todo orgulhoso, diz: invocar essa espada do nada não tem nada a ver com o que eu te ensinei. Tai, surpreso, responde: é novidade pra mim também, mas agora parece que consigo invocar e sumir com ela quando eu quiser. Bjorn então muda de assunto, dizendo que está na hora de se mover. Tai, franzindo a testa, já cansado: mover? A gente não vai voltar? Bjorn dá uma risada curta e aponta para longe. Voltar? Esquece. Nossa missão agora é tomar aquela fortaleza ali. E até conseguirmos, vamos acampar aqui mesmo. Prota? Tá de sacanagem. Vamos dormir nesse lugar? A cena corta já com as tendas montadas. Tai, acabado, se joga na cama improvisada dentro de uma tenda. Ele boceja alto. Cara, que dia. Nem parece que tudo isso aconteceu em um dia só. Depois de um tempo em silêncio, ele começa a pensar em tudo que rolou. Olha para as mãos e lembra do que o Bjorn ensinou sobre sentir a saga. Será que fiquei mais forte? Concentrado, ele olha para a janela do sistema. Mas agora algo mudou. A tradução surge clara. Força atual, 5% do guerreiro imortal. Ele deixa um sorriso escapar. Tá aí, tô ficando mais forte. E agora eu tenho 2 slots de saga. Será que dá pra usá-las juntas? Enquanto ele tenta processar essa ideia, a entrada da tenda se abre de repente. Um guerreiro aparece com um sorriso esquisito no rosto. Tai, tem alguém querendo te ver. Confuso com o tom do cara, Tai se levanta e sai da tenda. Lá fora, encontra todos os guerreiros reunidos, encarando ele com o mesmo sorriso estranho. O que tá rolando aqui? Mas aí ele vê o motivo. Entre os guerreiros estava Heda. Ela o vê, abre um sorriso enorme e o chama. Tai! A visão dela ali o pegou totalmente de surpresa. A cena corta para Heda sentada no chão. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, enquanto pede desculpa a Tai, chorando sem parar. Voltamos no tempo, 5 minutos para entender o motivo das lágrimas de Heda. A cena mostra os dois entrando na tenda de Tai. Ele parecia perdido com o pedido dela. Você quer que eu mostre todas as conquistas da minha vida? Sim, se você quiser dá para fazer isso. De repente, um documento enorme surge no ar, cheio de textos sobre feitos de conquistas impressionantes, com uma observação embaixo: isso não é tudo. Heda, completamente surpresa com a quantidade absurda de realizações, voltamos para a cena dela chorando desesperada. Eu fui tão arrogante com você. Não sabia que você era um herói tão incrível. Tai tenta acalmar ela, mas as lágrimas continuam. Ela pede para perdoá-la, que ela não deveria ter tratado ele daquele jeito, e ainda assim chamava ele de iniciante. Enquanto ela soluça, Tai pensa que, mesmo daquele jeito, ela tá absurdamente fofa, mas ele sabia que devia esclarecer as coisas. Heda, calma, tudo isso aí foi em um jogo. Heda grita alto bastante para todo mundo ouvir lá fora. Tudo isso num jogo? Tai, ainda meio sem jeito, confirma: sim, eu fiz essas coisas, mas num mundo virtual, não é o mundo real, entende? Heda dá uma pausa, pensa e fala: acho que entendi. Quer dizer, mais ou menos. Mas, o importante, você fez tudo isso. E pra mim, isso ainda é incrível. Tai ficou olhando pra ela, sem palavras. Enquanto isso, na cabeça dele, será que esportes eletrônicos podem ser considerados esportes de verdade? Ele viaja na ideia. Se fosse, todo mundo ia querer jogar. E ainda ia ter gente se livrando do serviço militar só por ser gamer. O mundo ia virar um caos. Ele dá um sorriso bobo, achando engraçado como essas coisas confortam ele. Heda interrompe os pensamentos dele. Ei, acorda.
a gente precisa falar sobre as sagas. Ela começa a explicar. Geralmente não tem um número fixo de sagas que você pode usar, mas do jeito que você tá agora, se criar outra saga, vai ficar um bom tempo sem conseguir fazer outra. Por isso, pense bem antes de fazer alguma coisa no impulso, tá? Tá, e dá uma olhada nas opções que tem. Ele sabe que, por enquanto, só dá pra usar uma saga, e começa a quebrar a cabeça. O que eu posso escolher que realmente vale a pena? Ele reflete sobre o que já conquistou até agora. O poder de Calstead, a tempestade que dá uma velocidade absurda, e a espada do guerreiro, que ele consegue invocar quando precisa. Tudo bem útil, mas o que falta? A ideia inicial é ir para algo ofensivo, mas ele balança a cabeça, mudando de ideia. Não é isso que eu quero. Então ele decide: quero olhos de dragão, algo que me permita enxergar tudo. De repente, os olhos dele brilham num azul intenso, e ele solta um grito que faz Reda pular de susto. Ela pergunta: o que foi? Já decidiu? Então ele confirma: decidi, é isso que eu quero. O prota começa a testar seu novo poder, percebendo que sua visão ficou super aguçada. Consigo enxergar tudo melhor agora. Quando Tai ativa o olho do dragão, ele vê Reda com um monte de informações escrito ao lado dela: nome, posição como valquíria da equipe hindu e outras coisas. Mas ele percebe que os olhos mostram mais do que ele esperava, até o que não deveria. Ele grita em choque. Reda, preocupada, pergunta o que aconteceu e se ele estava bem, porque parecia que a cabeça dele ia explodir. Tai, ainda nervoso, responde que realmente quase morreu com aquilo. Ela, confusa, diz que é melhor deixá-lo descansar e se despede. Antes de sair, Reda comenta o quanto ele é incrível e que ela tem certeza que ele vai se tornar muito forte no futuro. Num momento inesperado, ela o abraça, dizendo que é uma sorte enorme ter alguém como ele na equipe hindu. Tai entra em choque com o abraço, a ponto de parecer que o teto da tenda ia voar. Depois que Reda vai embora, um tempo se passa, e alguém aparece na entrada da tenda. Ele chama por Tai, que responde meio cauteloso. Usando um capacete na cabeça, o Tai pergunta o que foi agora. O visitante se apresenta como Rolf, da equipe U, mas logo percebe o comportamento estranho de Tai. Sem dar muita bola, ele explica que ele é um guerreiro da unidade de Ciri, que será integrado no grupo de Ragna. Ele diz que todos os guerreiros devem se reunir na base de unidade de Ciri, e que veio buscar o Tai para levá-lo. Curioso, Tai ativa os olhos de dragão para verificar as informações de Rolf e confirmar se esse era realmente seu nome. Além de descobrir que ele era conhecido como Caçador de Lobos, mas, de novo, ele acabou vendo mais do que devia. Sem jeito, ele vira o rosto rapidamente e desativa a habilidade, pensando que precisava ter mais cuidado ao usá-la. Rolf fica ali parado, confuso, com a reação de Tai. Enquanto caminhavam junto até o ponto de encontro, Rolf comenta, em tom de admiração, o quanto inveja Tai por ter recebido a visita de uma valquíria. Ele diz que, se fosse ele no lugar de Tai, estaria contando vantagem para todo mundo sobre isso. Tai ouve aquilo e não consegue segurar um sorriso de satisfação. Ele pensa que é realmente como se uma celebridade tivesse ido até ele, pessoalmente. Um baita privilégio de estar na equipe hindu. Curioso, Tai pergunta para Rolf quais são os benefícios de estar na equipe U. Rolf explica que os membros podem escolher entre duas habilidades: ficar invisível, banheiro feminino, ou rastrear alvos. Ele continua explicando cada uma, dizendo que o rastreio é a capacidade de localizar qualquer inimigo, e mesmo com rastros mínimos, enquanto a invisibilidade é bem útil para emboscar e fugas e banheiro femininos. Para demonstrar, Rolf simplesmente desaparece diante de Tai, revelando que sua escolha foi banheiro feminino, invisibilidade. Tai observa impressionado, pensando em como essa habilidade parece incrivelmente poderosa. Pouco depois, eles chegam no acampamento. Rolf guia o Tai até o líder da unidade de Ciri e anuncia que trouxe um novo guerreiro. Assim que Tai vê quem é o líder, ele fica espantado. Para sua surpresa, o líder é uma mulher, algo raro em Valhalla, já que a única presença feminina que ele havia conhecido até então era as valquírias. A líder se apresenta, levantando-se, e diz que ouviu falar sobre Tai ser o responsável de derrotar o Gnau gigante, a criatura conhecido como White. Ela completa dizendo que está feliz por conhecê-lo, mas o que realmente deixa o prota impressionado é a aura que emana dela. Ele percebe que é uma energia assustadora, muito mais poderosa do que a de qualquer outro guerreiro que ele havia encontrado até agora. Ela informa a Tai que o comandante supremo está a caminho e pede para ele permanecer onde está. O prota obedece, curioso, e usa sua habilidade Olhos do Dragão para dar uma olhada mais detalhada, se é que me entende, conhecida como a Caçadora de Homens, e logo percebe que ela é uma figura incrivelmente poderosa e rigorosa. Depois de um tempo, uma luz aparece no céu, parece uma estrela que se aproxima. Os guerreiros começam a murmurar, achando que é uma valquíria, mas, para surpresa de todos, é a Haskrid. Tai a
reconhece imediatamente. Usando seu olho do dragão, ele vê que ela segue o Odin. Enquanto ela aterrissa, ele se pega pensando no título dela, a Princesa do Gelo, e se pergunta se foram os próprios guerreiros que deram esse nome a ela. Ascrid para na frente de todos e se apresenta, deixando claro que agora será a comandante responsável pelo grupo. Ela explica que, como todos já sabem, o comandante Ragnar está morto, e que, por conta disso, a unidade dele foi fundida com a unidade de Ciri. Ela então olha diretamente para Ciri e diz que contará com ela para essa missão, pedindo que cuide bem dos guerreiros sob sua liderança. Ciri, mantendo a posição firme, responde que seguirá as ordens com toda a determinação. Ascrid então retira um documento, começa a lê-lo e declara que analisou todas as realizações do grupo nos últimos eventos. Ela também informa que irá recompensar os guerreiros que mais se destacaram. O Prota fica surpreso quando ouve seu nome ser chamado, Guerreiro Tai. Ascrid menciona que ele sozinho conseguiu derrotar o líder inimigo, conhecido por nós como a Fair White. Como reconhecimento, ela anuncia que Tai será recompensado com um saco cheio de moedas de ouro, uma runa e 10 pontos para o time hindu. Ele sente uma felicidade imensa ao ouvir isso, mas faz de tudo para não demonstrar, mantendo o rosto sério. Ele já começa a se imaginar como uma lenda viva ali. De repente, ele ouve os guerreiros ao seu redor cochichando, a princípio achando que eles estão comemorando sobre a sua vitória, mas logo percebe que não é bem isso. Eles falam sobre como ele foi visitado por uma valquíria e que Reda esteve pessoalmente com ele. O Prota fica tipo, sério? Eles acham isso mais impressionante do que derrotar a besta gigante White? Ele começa a ficar irritado, especialmente quando escuta um deles dizendo, pô, esse cara aí é sortudo demais, imagina uma valquíria visitando ele assim, isso é coisa de outro mundo. Outro guerreiro comenta, se eu tivesse essa chance, ia me gabar disso para sempre. Tai tem que nos contar os detalhes como foi. Tai com aquela expressão, eu derroto um monstro colossal, salvo a galera e tudo que importa pra eles é quem me visitou. Ascrid ergue a mão, pedindo silêncio. Com a voz firme, ela informa, a batalha para retomar a fortaleza começará amanhã à tarde. O anúncio empolga os guerreiros, mas ela continua, usaremos o plano Chuva de Ferro e todos vocês estarão envolvidos. Ao ouvir o nome do plano, os guerreiros explodem em gritos eufóricos, celebrando como se a vitória já estivesse garantida. No meio da confusão, Tai tenta acompanhar a animação, mas por dentro está completamente perdido. Chuva de ferro, que diabos é isso? Ele se vira para o Rolf e pergunta o que exatamente é essa chuva de ferro. Rolf para por um instante. Sinceramente, não faço ideia. No dia seguinte, vemos Ascrid voando alto no céu. Com um movimento decidido, ela ergue a mão e grita, comecem o ataque! Os guerreiros avançam como uma onda devastadora, marchando em direção à fortaleza ao comando dela. No mesmo instante, o exército inimigo avista os guerreiros avançando em direção à fortaleza. E aí surge uma criatura gigante, parecida com o White, o monstro que o Tai derrotou anteriormente. Mas dessa vez, o nome do novo boss era Olhos Vermelhos. Os guerreiros começam a atacar o exército inimigo. Enquanto isso, Ciri explica para os guerreiros que o plano de Ascrid é como um jogo de xadrez. Ela detalha que, quando eles atacarem a fortaleza, o exército inimigo irá enfrentá-los bem na frente dos muros. Durante esse confronto, a unidade de Ciri vai escalar a muralha para abrir os portões e permitir a entrada do resto dos guerreiros. Ela também comenta que, para abrir os portões, será necessário invadir as salas de controle. Rolf, todo empolgado, diz que eles vão usar a chuva de ferro para atravessar os muros. O Prota olha para ele com desconfiança, pensando que Rolf fala como se soubesse tudo, mas na real ele não entende nada. Mais uma vez o Prota se pergunta, o que exatamente é essa tal chuva de ferro? Será que é algum tipo de magia que irá transportá-lo diretamente para dentro da fortaleza? Corta para a cena seguinte. Tai está sentado, completamente chocado, dentro de um barril de ferro. Ele finalmente entendeu o que é a chuva de ferro. Basicamente, é um barril gigante que os guerreiros entram e o barril é lançado em direção à muralha. Rolf pergunta para Tai, você não tá animado? Animado? Nem um pouco! Enquanto isso, os guerreiros ao lado começam a gritar animado, estou indo para Valhalla! Ué, eles já não estão em Valhalla? Nesse momento, soa uma corneta que inicia o início da operação de ataque. O barril onde Tai e seu companheiro estão começa a se mover, e Tai sente que aquilo é insuportável. Então, fica claro o que está acontecendo. Os barris foram colocados dentro de canhões gigantes. Eles são disparados como projéteis em direção à fortaleza
fortaleza. Dentro dos barris, os guerreiros reagem de maneiras bem diferentes. Alguns estão apavorados com a força do disparo, enquanto outros parecem super animados, já pensando na batalha. Os barris finalmente aterrissam dentro da fortaleza, se despedaçando no impacto. Os guerreiros saem de lá meio cambaleantes, sentindo o choque. Alguns reclamam de dor nas costas, outros mordem a própria língua, mas Tai, ele só está aliviado por ainda estar vivo, depois de tudo isso. Nesse meio tempo, Ciri surge no meio deles e avisa: preparem-se, o inimigo está vindo. Os guerreiros se organizam, mas de repente ficam surpresos. Na frente deles aparece uma criatura gigantesca, com garras enormes e uma postura ameaçadora. Nesse momento, eles percebem que estão cercados por insetos gigantes, criaturas monstruosas que se movem de forma coordenada aos montes. Ciri, em sua postura firme, explica: esses insetos andam em grupo de 5. Se eliminar o líder do grupo, os outros ficam confusos e param de se mover. Ruff olhando pro lado: mas como vamos saber quem é o líder? Eles são todos iguais? O Prota pensa rápido: a gente só precisa se concentrar. Ele então ativa a habilidade Olho de Dragão, com a intenção de identificar o líder entre os insetos. Com a visão aprimorada, ele consegue detectar qual deles é o chefe. É aquele! Tai diz apontando. Ele explica para Ciri que essa habilidade é graças a uma saga que ele possui, deixando claro que pode ajudar mais. Ciri não perde tempo, com agilidade, mirando diretamente na direção do líder identificado por Tai. Tai entende imediatamente o plano dela. Ele começa a apontar para os líderes. Esse é o líder rápido, agora o líder bonito, e ali o líder famoso. Os guerreiros atacam com precisão e eliminando o primeiro alvo. Ciri fica na linha de frente o tempo todo, dando as ordens para os guerreiros, até que eles conseguem derrubar os líderes dos insetos um por um. Com isso, o resto dos insetos começam a recuar e sair fora, mas nesse momento, um som de trombeta corta o ar. É o inimigo mandando um sinal que um novo ataque está vindo. Quando olham para frente, vem uma tropa enorme avançando direto na direção deles. Ciri vira para Ruff e manda o plano. Agora eles vão se dividir em 2 grupos. Ela vai segurando esse ataque com a galera dela, enquanto Ruff pega um grupo e segue para a sala de controle. Ruff faz aquela saudação respeitosa e confirma que entendeu. Antes de ir, Ciri ainda solta: leva o Tai com você. Ela olha direto pro Tai e manda: tô contando com você nessa. O Prota fica sério e já entra no clima da missão. O grupo que vai com Ruff se junta rapidinho, 4 pessoas ao todo. Na hora de partir, Ruff coloca a mão no ombro de Tai: fica colado em mim. A razão fica clara logo em seguida. Os outros 3 guerreiros conseguem usar a habilidade de ficar invisível, coisa que Tai ainda não tem. Ficar perto de Ruff é a única forma de não ser detectado. Eles saem do campo de batalha e seguem o caminho para encontrar a sala de controle. Ruff comenta que conhece o mapa do lugar e que deve haver um caminho secreto por ali. Ele coloca a mão sobre uma pedra e, de repente, a passagem se abre. Ele explica: esse é um atalho temporário para a sala de controle. Eles entram no túnel, que está bem escuro. Por isso, Ruff pega uma tocha para iluminar o caminho. Enquanto Tai caminha, ele de repente ficou preso em teias enormes de uma aranha e solta um grito. Ele arranca as teias do rosto, sem entender como esse lugar está cheio delas. Olhando ao redor, ele percebe que o lugar não é usado há muito tempo. O grupo continua avançando, com o Tai ficando para trás. Então, no teto do túnel, um inseto enorme observa. Uma aranha grande e assustadora está posicionada diretamente acima deles. Ruff avisa o grupo: cuidado ao andar. Tai e os outros ouvem as palavras dele e seguem o conselho, mas, de repente, eles ouvem um som de um inseto gigante se aproximando. Tai olha para cima e vê a aranha agarrando um dos guerreiros com as suas mandíbulas enormes. Sem perder tempo, ele alerta o Ruff e os outros guerreiros, que ainda estavam olhando para cima. Ruff, com a calma dele, comenta que aquela aranha é bem estranha, e destacando o tamanho absurdo dela. Eles assistem, horrorizados, enquanto a aranha devora seu companheiro sem dó. Ruff, com uma frieza, comenta: deve estar morrendo de fome para engolir ele tão rápido. Nem adianta tentar salvá-lo agora. Tai ativa sua habilidade Olhos de Dragão e nota que não é só aquela aranha. Várias outras estão se aproximando, cercando o grupo por todos os lados. Ele rapidamente informa Ruff sobre a situação. Enquanto as aranhas avançam, Tai respira fundo e tenta pensar. Ele precisa manter a calma e encontrar um ponto fraco dessas criaturas. Usando os olhos de dragão, ele percebe 2 coisas importantes. Primeiro, as aranhas paralisam suas presas com o veneno. Segundo, que o ponto fraco delas é o fogo. Com essa informação, Tai ativa sua saga e utiliza a habilidade de espada dos guerreiros. Num
num piscar de olhos, uma espada surge em sua mão, pegando Ruff completamente de surpresa. Mas o quê? Da onde isso saiu? O Prota não perde tempo, ele lança a espada com força total, em direção ao ponto mais alto do teto, exatamente onde as aranhas estavam concentradas. Então, Tai ativa uma habilidade chamada de Efeito da Presa Rúnica, que faz a espada pegar fogo, incendiando o teto e queimando as aranhas de uma só vez. Aproveitando o momento, Tai grita: "Corre! Bora aproveitar a chance!" Ruff e os outros guerreiros não pensam duas vezes e começam a correr atrás de Tai. Durante a corrida, o Ruff pergunta: "Você é um mago ou o quê?" Já outro guerreiro, preocupado, comenta: "A gente vai deixar a espada para trás assim?" Tai, sem diminuir o ritmo, responde com uma tranquilidade: "Relaxa, eu faço outra depois." Usando o olho de dragão, Tai continua guiando o grupo com precisão, como se estivesse jogando um videogame, até que finalmente encontra uma porta. Ruff, aliviado, diz: "Beleza, agora é só passar por essa porta." Ele corre até a entrada e grita: "Entrem!" Tai atravessa rapidamente, seguido pelo terceiro guerreiro. Então Ruff ordena: "Fechem a porta logo!" Mas o guerreiro hesita e acaba não conseguindo fechar a tempo. Nesse instante, agora é 3 contra 1. Agora é 3 contra 1. Ruff e o outro guerreiro se esforçam para finalmente trancar a porta, enquanto Tai saca sua nova espada, pronto para encarar a aranha que invadiu o local. Depois de muito esforço, os dois conseguem fechar a porta. Do outro lado da sala, Tai derrota a aranha com um único golpe. Ele cai sentado, ofegante, enquanto Ruff e o guerreiro se encostam na porta, tentando recuperar o fôlego. Tai olha ao redor da sala, ainda ofegante, e pergunta: "Ruff, isso aqui é mesmo uma sala de controle?" Eles seguem até o centro do local, e Ruff afirma: "Sim, é aqui mesmo, mais precisamente a sala de controle de emergência." Enquanto avançam, Ruff explica que esse é o segundo controle oculto dentro da fortaleza. Tai reflete: faz sentido ser tão difícil de chegar até aqui, e como é escondida, não tem guardas por perto. Sem perder tempo, Ruff diz: "Precisamos terminar essa tarefa rápido." Ele tira uma chave circular de sua roupa, encaixa no dispositivo no centro da sala e comenta: "Vamos abrir o portão agora para minimizar as perdas da nossa tropa." Assim que a chave é girada, uma luz intensa emerge do dispositivo central, e uma voz mecânica anuncia: "Chave de controle de emergência reconhecida." Eles veem uma linda garota descendo de cima. "Eu sou o Black Castler. Em que posso ajudar?" Ruff e o outro guerreiro ficam parados, completamente hipnotizados pela presença dela. Sem dizer uma palavra, Tai, impaciente: "Você não estava com pressa 2 segundos? Bora, fala logo com ela." Ruff desperta e, meio sem jeito, pede: "Black Caster, abre o portão da fortaleza imediatamente." A garota responde com uma voz calma e educada: "Compreendido, iniciarei o processo de abertura." Começando a abrir as portas atrás da qual estão as aranhas. Ruff rapidamente interrompe a garota, dizendo: Não é esse portão que eu quis dizer, é o portão principal da fortaleza." Depois ele respira fundo e comenta: "Missão concluída com sucesso. Agora vamos esperar aqui até que nossas forças tomem o controle da fortaleza." Olhando para o Tai, ele diz: "Já que temos um tempo livre, podemos conversar com essa garota." Mas Tai olha fixamente para a porta e avisa: "Alguém tá vindo pra cá. A gente precisa se preparar para lutar." Logo, fica claro que um monstro gigante está se aproximando pelo lado de fora. Tai, assustado, murmura: "Como alguém poderia passar por aquela porta de metal tão grossa?" Ruff, tão nervoso quanto, comenta: "E tem um monte de aranhas lá fora." Mas então Tai percebe algo. Seja lá o que for, já eliminou todas as aranhas. De repente, um monstro gigante entra na sala de controle. Tai reconhece a criatura imediatamente. Os olhos vermelhos. A criatura está furioso. Ele se aproxima diante deles, rosnando ameaças: "Vou acabar com todos vocês aqui agora." O trio fica paralisado, completamente apavorado diante da fera. Tai ativa a saga da espada do guerreiro, pensa em Reda e parte por ataque, junto com Ruff e os outros guerreiros. Os 3 avançam junto contra a criatura, mas o monstro se move rápido demais, girando seu martelo com uma força absurda. Ele acerta o guerreiro, que está ao lado de Tai e Ruff, jogando o cara pelos ares, direto contra a parede, que se quebra no impacto. Nesse momento, a besta confusa murmura: "Onde foi parar aquele pequenininho?" Usando a saga da tempestade, ele vem descendo de cima, com a espada apontando direto para a criatura. Só que um monstro percebe o movimento e larga o martelo, soltando suas garras. O Tai se aproxima e fica chocado ao perceber que os olhos vermelhos já estavam preparados para ele. Quando o Tai quase alcança o monstro, ele pula no ar, o agarra e o joga violentamente no chão, com um golpe chamado de estaca de pedra da tumba. Ruff vê tudo e grita por Tai desesperadamente, o chão todo destruído, e Tai fica caído ali, imóvel.
Tai não responde. A cena corta para um lugar completamente diferente. Ele está voando no céu. Tai se pergunta que sensação incrível é aquela. Quando abre os olhos, vê uma luz brilhante e sussurra: então é assim que é morrer? Naquele instante, flashes de memórias voltam em sua mente. A fera, olhos vermelhos, levantando o pé monstruoso, prestes a esmagá-lo. Tai pensa: não era para acabar assim, não agora, mas a sensação de quem está à beira da morte é inevitável. De volta à sala de controle, Ruff está em pé, arco em mãos e uma flecha envolvendo em chamas pronta para ser disparada. Ele ativa sua saga e lança a flecha contra os olhos vermelhos. As chamas envolvem um monstro que solta um rugido enquanto o fogo consome sua pele. Aguenta firme, Tai! Mas a besta se vira com um olhar de puro ódio. Maldito arqueiro, vou te matar! Por um momento, o monstro hesita. Seus olhos alternam entre Ruff, que continua apontando o arco, e Tai, imóvel no chão. A dúvida de quem eliminar primeiro o deixou vulnerável. Tai percebe isso, mesmo à beira da inconsciência. Ele toma uma decisão rápida. Se eu me mexer agora, é o fim. Ele finge estar morto, permanecendo completamente imóvel, enquanto a sua mente trabalha numa forma de virar o jogo. Olhando direito, Olhos Vermelhos decide começar com Ruff e deixa o Tai para depois. O monstro avança com tudo, e Ruff, sem saídas, prepara suas flechas, decidido lutar até o fim. Enquanto isso, Tai, ainda no chão, sente a dor percorrer em seu corpo. Cada movimento é um esforço absurdo. Ele pensa: eu podia mesmo ter morrido, mas algo dentro dele grita: ainda estou vivo. Com um esforço tremendo, ele se levanta. Olhos Vermelhos, focado em Ruff, não percebe. Tai, ignorando a dor, reativa a saga da tempestade. Num instante, ele avança como um raio, rápido demais para ser visto, passando pelo monstro com a espada em mãos. Ele passa pelos Olhos Vermelhos, parando perto de Ruff, que fica congelado, com um olhar estranho no rosto. Por um momento, o tempo parece parar. Só então entendemos o motivo. Pedaços do corpo da fera começam a cair ao redor deles. O monstro solta um grito de agonia. Em seguida, desaba no chão, derrotado. Tai olha para o corpo caído do monstro, como se nem ele acreditasse que conseguiu derrotá-lo. Do outro lado da sala, o terceiro guerreiro está parado, imóvel, olhando para tudo sem conseguir processar o que acabou de acontecer. Ruff olha para Tai e diz: vamos acabar com o sofrimento dele, colocar essa coisa para descansar de uma vez. A cena corta para os Olhos Vermelhos. O monstro caído, se debatendo de dor. Tai se aproxima devagar, encarando o gigante no chão. Ele respira fundo e murmura um pedido de desculpa. Foi mal, mas eu preciso fazer isso. Ativando a saga da espada do guerreiro, pronto para o golpe final. Mas antes que ele pudesse agir, algo inesperado acontece. Tai sente uma onda de energia correr pelo corpo. Um brilho imenso surge em suas mãos. E quando ele olha, uma nova arma aparece. Um gigantesco martelo de metal. O sistema notifica que o Prota acabou de liberar uma nova saga, algo chamado como Esmaga Crânio. Tai, empolgado, surpreso com a nova habilidade, não hesita. Com um grito de vitória, ele ergue o martelo, usando toda a força que lhe resta, e traz a arma com tudo contra a cabeça do monstro. O impacto é brutal. O chão treme, ecoando pela sala de controle inteira. Ruff e o outro guerreiro correm até ele. O guerreiro explode em gritos. Ele fez tudo isso! Tai, o melhor! Hindu venceu! Enquanto ele pula de alegria, Ruff olha para Tai, ainda tentando entender como isso foi possível. Tai então recebe outra notificação, nível aumentado, sincronização com Carstead 7%. Tai mal tem tempo de processar tudo o que está acontecendo quando ouve a notícia. A fortaleza do Castelo Negro foi tomada. Valhalla venceu. Ruff e o outro guerreiro correm em direção de Tai, abraçando-o com força enquanto comemoram. Conseguimos, a guerra acabou! E assim, o lendário Olhos Vermelhos, líder do exército inimigo, foi derrotado. A cena corta para outro ponto no campo de batalha. Um dos guerreiros segura a cabeça do Olhos Vermelhos no alto, anunciando com orgulho: em nome de Thor, a vitória é nossa! E revela que o Olhos Vermelhos era o último comandante da facção inimiga. O guerreiro segurando o troféu se apresenta como Brak, afirmando que foi ele quem derrotou o monstro. Eu não deixava. Enquanto isso, vemos o corvo que servia de mensageiro para Haskrid, voando sobre o campo, observando a vitória e pensando que Haskrid agora está menos interessada no poderoso guerreiro Brak e mais focada no jovem guerreiro chamado Tai. De volta à celebração, Ruff carrega o Tai nos ombros. Enquanto os guerreiros ao seu redor gritam o nome dele e celebram seus feitos incríveis, o jovem que ninguém esperava fez algo impensável. Uma valquíria surge no meio da multidão, declarando em alto e bom som: hoje é dia de festa, vocês merecem essa vitória. Os guerreiros explodem em alegria, comemorando juntos o fim de uma era de batalha. Enquanto Tai está
afastado de todos, ele olha para o céu em silêncio. O peso da batalha ainda está sobre ele. E então Ruffy aparece, perguntando se ele está bem. Tai responde que está com muita dor. Ruffy continua: você tem sorte em estar vivo. Acredite, eu fiquei apavorado quando vi você caído. Antes que Tai respondesse, ele ouviu uma voz familiar. É Siri, que se aproxima com um sorriso e pergunta: posso me juntar a vocês por um momento? Siri continua: o que vocês fizeram hoje, lá na sala de controle, foi incrível. Eu trouxe uma bebida para agradecer. Aceitam? Ruffy nem pensa duas vezes e responde todo animado: seria uma honra, sempre quis dividir uma bebida com você. Tai o encara, gado, mas antes que possa dizer mais alguma coisa, outros guerreiros começam a se aproximar, pedindo para beber com Siri também. O clima muda rapidinho. Ela abre o barril e começa a beber, enchendo o copo e gritando: um brinde a Valhalla! Os guerreiros ao redor gritam em resposta, brindando a Siri e bebendo junto. Ruffy, por outro lado, fica parado, com uma expressão claramente frustrada, vendo sua chance escapar. Enquanto isso, Tai só observa a cena em silêncio. Seus olhos seguem Siri no meio da multidão. Ele se lembra de quando achava que ela era fria e distante, alguém sem emoção. Mas agora, ali está ela, rindo junto com os guerreiros, o rosto corado de tanto gargalhar. Do outro lado, Ruffy está cercado por guerreiros e começa a contar a história da batalha. Ele descreve cada detalhe, como Tai enfrentou as aranhas, como ele e os Olhos Vermelhos lutaram, e como o Prota foi responsável pelo golpe final. Os guerreiros, em silêncio, claramente impressionados. Tai ainda observa tudo. Seus olhos voltam para Siri, que está rindo, leve como nunca. E então ele pensa: ela também sabe sorrir assim. A cena volta para a festa. Parece que as coisas estão fugindo um pouco de controle. Tivemos referência que eu e nem o Prota entendemos. Mas que merda tá acontecendo? De repente, os grandalhões começam a agir estranho. Tai ainda tenta processar tudo isso, quando de repente Hashgrid aparece, avisando para Tai que ele tem uma visita. É a Bela Reda. Os guerreiros, ao ver Reda se aproximar, ficaram eufóricos. E quando os dois saíram juntos, claro, começaram as provocações. Uns falando que estavam com inveja, enquanto outros gritando: aproveita, garoto! Enquanto os grandalhões estavam querendo continuar a festa, Hashgrid logo põe ordem no grupo, mandando todo mundo dormir, pois amanhã teremos uma missão importante. Na manhã seguinte, todos os guerreiros estão reunidos. Tai parece visivelmente cansado, bocejando como se não tivesse dormido. E isso, claro, vira motivo de mais provocações. Ruffy, com os olhos arregalados, pergunta se ele se divertiu bastante ontem à noite. O outro ao lado solta: e aí, foi uma sessão noturna? O terceiro e o mais divertido? Você se divertiu, não é, garoto? Mas o Prota, completamente sem graça, responde com um sorriso tímido: Eu não posso falar sobre isso, foi um segredo. Enquanto ele fala, notamos algo diferente. Ele está usando um colar com um pingente dourado. Antes que a zoeira possa continuar, Siri chega para dar as instruções. Ela explica que a missão é especial. O objetivo será o leste da Fortaleza Negra, na antiga mina dos anões. Quando os Gnaws tomaram conta da fortaleza, os anões selaram a mina e se refugiaram, e desde então ninguém mais teve notícia deles. Por isso, a missão é clara: investigar o local e entender a situação atual. Tai pergunta pro Ruffy se os anões são aqueles guerreiros mal-humorados que ele conheceu em jogos. Ruffy então diz que os anões não dispensam uma boa bebida, e acrescenta dizendo que ele não bebe há muito tempo. Ué, mas ele não estava bebendo na noite passada? Ruffy continua dizendo que os anões são tão másculos que até suas mulheres possuem barbas. Eu não estou interessado nessas informações. Hashgrid continua: devido à enorme distância até a fortaleza, foi preparado um meio de transporte especial chamado Relâmpago Negro. Após todos ouvirem sobre isso, suas expressões de preocupação ficaram evidentes. Nesse momento, um flashback nos leva à noite passada. Na tenda de Tai, Reda o chama para conversar em segredo. Ela lhe entrega um colar especial, conhecido como o colar da maçã dourada, explicando que ele aumenta a velocidade de recuperação. Além disso, dá a ele um fragmento de uma maçã dourada, que possui propriedades incríveis, acelera a cicatrização de feridas, elimina toxinas e até desfaz maldições. Reda, em um gesto carinhoso, beija sua testa e diz que a bênção de Hindu esteja com você.
Voltamos para o presente. Vemos nosso prota enterrado na neve. À sua frente está a imponente Fortaleza Negra, mencionada anteriormente. Tai se debate para sair da neve. Visivelmente irritado, eu já sabia que essa viagem não seria normal, mas me jogarem aqui, num caixão, isso já é demais. Ele olha ao redor e percebe seus companheiros imóveis, todos espalhados pela neve. Preocupado, ele murmura: será que estão mortos? Mas então ele se lembra do colar que recebeu de Reda e começa a ligar os punhos. Talvez seja por isso que estou me mantendo em pé. Esse colar deve ser mais poderoso do que parece. Alguns momentos depois, todos os guerreiros conseguem se reunir em frente à entrada da fortaleza. Ao entrarem, o grupo avança. Vemos que o interior é bastante escuro. Alguém comenta que anões não gostam de luz solar. A capitã Ciri ergue a voz com confiança. Somos guerreiros de Valhalla, enviados pela Valquíria Haskrid. O ambiente era sombrio e parecia carregar uma energia pesada. Tai logo ativa seus olhos de dragão para escanear o lugar. Ele ergue a cabeça e avisa: tem algo de errado. Há movimentos, muitas pessoas logo acima de nós. Ciri imediatamente toma uma atitude. Todo mundo, escudos, agora! E foi no instante perfeito. Uma chuva de flechas começa a cair do alto, forçando os guerreiros a se protegerem como podia. Mas, ao olhar mais perto, Tai se espanta. Espera aí, isso não pode ser. Eles são anões, mas zumbis? O grupo fica perplexo. Rolf fala: zumbis? Por que tem zumbis aqui? Uma das explicações seria que os anões já não estão mais vivos e que todos eles de alguma forma viraram zumbis. Rolf pergunta: Tai, tem certeza que todos são zumbis? Ele responde que graças à sua saga, mesmo estando escuro, consegue ver claramente. Mesmo eles possuindo nomes diferentes, claramente todos são zumbis. Como Anão Fantasma do cinema, o outro Anão Fantasma do rap, por último, Anão Fantasma Lorde Vocal. O grupo fica perplexo, mas não há tempo para absorver a informação. Um dos anões zumbis avançou ferozmente. Ciri grita: segurem a posição, não deixem nenhuma brecha. Um deles grita: capitã, nossos escudos estão quase destruídos, não vão aguentar muito mais. A situação piora quando ainda mais anões zumbis aparecem no alto, prontos para atacar novamente. O grupo se prepara para o pior, mas é nesse instante que algo inesperado acontece. Um anão diferente surge, carregando algo em suas mãos. De repente, ele lança uma espécie de molotov improvisado. O fogo explodiu com força, bloqueando a visão dos zumbis e impedindo que as flechas fossem disparadas. Aproveitando o momento, o anão gritou: siga-me, rápido! Sem pensar duas vezes, o grupo seguiu o estranho ali, correndo até descerem por um poço estreito. Rolf ficou preso, mas com um jeitinho conseguiu passar. Tai foi o último. Quando finalmente pararam para recuperar o fôlego, ficaram surpresos. Bem diante deles estava uma fronteira subterrânea, com um ar misterioso e imponente. Já reunido no novo local, o anão começou a explicar a situação. Tudo isso que vocês viram lá em cima é a obra de um vampiro. Eles apareceram ao amanhecer, e o que acontece é bem simples. Se um vampiro te morder ou te matar, você vira um zumbi. E se você for mordido por um zumbi, você também vira um deles. O grupo ouvia com atenção, enquanto ele continuava: aqui só resta 20 de nós, somos os únicos sobreviventes. Ciri se adiantou com uma expressão séria: esses monstros, vocês notaram alguma característica em especial? O anão pensou por um momento e respondeu: era enorme, com a pele totalmente cinza, calvo e olhos negros como a noite. Ele parece mais experiente em luta física do que em magia. O grupo trocou olhares, enquanto o anão suspirava profundamente. Ciri pergunta se o anão está em busca de vingança, porque se for assim é melhor adiar para mais tarde. Devemos agora nos reagrupar e voltar. O anão respirou fundo antes de continuar. Não é uma simples vingança. Há algo mais importante. Recentemente, nas minas, nós encontramos Uchi. Por um momento, todos ficaram espantados. Rolf diz: vocês encontraram aqui? Mas pela expressão de Tai, fica claro que ninguém sabe do que se trata. Por quê? Por que vocês agem sempre assim? Ficam surpresos quando nem sabem do que se trata. O anão explica: chamamos de metal dos deuses. É o material mais resistente do mundo. Além disso, ele amplifica os poderes das runas. Não podemos deixar uma arma desse nível cair na mão dos inimigos.
inimigos. Um dos grandalhões fala que já sabia e que realmente era um metal incrível. Rolf pede para ele dar uma explicação. Ele diz que o martelo de Thor é o melhor exemplo disso, já que foi feito com esse material. O anão então aponta para a entrada da fortaleza e continua dizendo: no topo está a bigorna sagrada, onde provavelmente o vampiro está escondido. E por sorte, estamos quase ao meio-dia, que é quando ele está mais enfraquecido. Tai pensa que essas informações é muito valiosas. Sem perder tempo, o grupo seguiu para dentro da fortaleza. Mal cruzaram a entrada, já foram atacados por uma horda de zumbis. Ciri já lidera o ataque, mandando seus homens erguerem o escudo, enquanto os anões, com uma habilidade de manipular tornados, faz os zumbis voarem pelos ares, enquanto o anão, especialista em explosões, usava o seu canhão para abrir o caminho. Enquanto isso, Tai, Ciri e Rolf avançam, focando em chegar à sala onde estava a bigorna sagrada. Assim que atravessa a porta principal, um silêncio estranho tomou conta do lugar. Algo parecia errado. Prota, olhando ao redor, comenta que foi fácil demais. Então foi aí que perceberam, acima da bigorna, uma figura sombria o observava. O vampiro estava ali. Tai analisou o vampiro e murmurou para si mesmo: ele é menor que os monstros Gnall. Mas, antes que pudesse concluir seus pensamentos, algo aterrorizante aconteceu. Num simples piscar de olhos, o vampiro rasgou o corpo de 2 guerreiros que estavam prontos para disparar suas flechas. O sangue jorrou, manchando o chão, e Tai ficou paralisado de medo. Ele tentou reagir, mas em um instante, o vampiro apareceu do seu lado. Com uma voz cruel, o monstro perguntou: como vocês entraram aqui? Esse tesouro me pertence. O Prota tentou se mover, mas ele estava completamente travado. O vampiro apenas riu, com suas garras apontadas para o nosso Prota. Com um tom cruel, agora redirecionado para o restante do grupo, ele fala para não se mexerem, ou cabeças irão rolar. Ciri nota que Rolf e os outros 2 estão bem, mas Rolf logo fala que seu arco foi destruído e que desconfia que eles foram poupados de propósito. O vampiro continua encarando Tai. Guerreiros fortes como vocês não devem morrer. Todos se juntarão ao meu exército de zumbis. A tensão aumentava, mas de repente uma flecha atravessou o ar e acertou o vampiro, forçando a recuar. Era Ciri, com um arco em mãos. Ela gritou para ficar longe dele. O vampiro apenas segurou a flecha com as mãos, sorrindo com desdém, mas antes que pudesse atacar, o anão surgiu com um canhão, disparando uma explosão de fogo direto contra ele. O impacto foi grande, mas não o suficiente para feri-lo seriamente. Com sua força sobre-humana, o vampiro atravessou as chamas. Ciri rapidamente mandou os guerreiros levantarem uma muralha de escudo, mas com um golpe, ele lançou todos os guerreiros para longe. Enquanto isso, outros anões continuavam a atacá-lo, mesmo usando um ataque triplo de redemoinho, mas o vampiro resistia a tudo isso com facilidade. Parecia que estavam fazendo cócegas. Atrás da batalha estava Tai, percebendo uma oportunidade. Ele olhou para cima, vendo uma abertura que poderia deixar a luz do sol entrar. Sem perder tempo, ele puxa a alavanca, que começou a abrir a comporta no teto. A luz do meio-dia invadiu a sala, atingindo o corpo do vampiro, e começou a queimar e gritar de dor. A pele dele se calcificava rapidamente, e ele caiu de joelhos, aparentemente derrotado. Rolf, ofegante, pergunta se Tai sabe como matar um vampiro. Ele, pensativo: não sei ao certo, mas deveríamos espetar uma estaca no coração? Ou deveríamos arrancar sua cabeça, assim deixando-o incapacitado? Mas antes que pudessem relaxar, um som estranho ecoou pelo ambiente. Era o vampiro, recitando um feitiço em voz enfraquecida. De repente, anoiteceu. O sol do meio-dia se transformou no luar da noite. Todos se prepararam para acabar com ele de uma vez. No entanto, era tarde demais. O corpo do vampiro se desfez, transformando-se em uma horda de morcegos que voaram pelo salão. Os pequenos morcegos começaram a se fundir, formando uma criatura gigantesca. Na frente deles surgiu um morcego colossal, com asas enormes e um olhar furioso. A voz do vampiro ecoou, agora ainda mais poderosa: vocês se arrependerão de ter me enfrentado. Ele abriu a boca e começou a disparar bolas
esferas de ácido. As esferas caíram no chão e, ao contato, derretiam tudo que tocavam. Tai gritou: "Vai pro canto!" Mas o não inscrito ficou ali, só olhando, sobrando apenas os ossos expostos. Ciri, enquanto desvia, grita para tomarem cuidado. O monstro continuava cuspindo ácido, forçando o grupo a se mover desesperadamente para não ser atingido. Tai, ainda tentando encontrar uma solução, respira fundo e ativa sua saga. Ele saltou em direção ao morcego, indo cara a cara com a criatura. O morcego soltou uma risada grotesca. "Você é idiota? Ou simplesmente cansou de viver?" Preparando mais uma bola de ácido, mas o prota, com seus reflexos rápidos, desviou do ataque e tentou acertá-lo com sua espada. O golpe parecia certeiro, mas a lâmina se quebrou ao entrar em contato com a pele dura do monstro. Ele ficou sem palavras, agora completamente vulnerável. Sério? Isso agora? Tai ainda tenta se equilibrar nas costas da criatura. O vampiro estava claramente desconfortável e pediu para Tai descer, mas ele respondeu que estava muito alto e não tinha como pular daquela distância. Foi então que a criatura sugeriu levar Tai lá para baixo e assim recomeçar a luta. E foi nesse momento crítico que algo inesperado aconteceu. Uma energia começou a brilhar e se formar na frente dele, quase como se o destino estivesse a seu favor. Seus companheiros pararam para observar, surpresos. Rolf ainda perguntou: "O que é isso?" Foi então que naquela situação surgiu uma nova saga. Era uma nova habilidade que o prota estava prestes a desbloquear. Enquanto Tai lia as instruções, o vampiro morcego estava claramente agitado. Ei, o que você está fazendo? Desce daí, para de brincar, garoto." Ele fechou os olhos, concentrando-se completamente, e então ativou sua saga, a habilidade especial chamada Comandante Dragão. Com essa habilidade, ele podia montar e controlar qualquer criatura, desde grifos até dragões, algo que vinha direto da linhagem de Kalstead. E agora o gigante morcego não era uma exceção. Enquanto o prota dominava o morcego gigante, sob seu comando, a criatura começou a retornar a uma forma mais inofensiva, assumindo a aparência de um adorável morceguinho. Todos do grupo ficaram chocados ao ver a cena. Rolf, não acreditando: "Então, o que faremos agora?" Até mesmo Ciri, a sempre séria capitã, olhou para o morcego com uma expressão como se quisesse acariciá-lo. Mano, sério, eu não estava esperando por isso. Todos do grupo estão ali, paparicando um morceguinho, incluindo a Ciri. Mas, de repente, o morcego começa a resistir à dominação, transformando-se rapidamente em sua forma original de monstro. "Insetos insignificantes, como ousam a me humilhar? Eu vou acabar com cada um de vocês, da forma mais dolorosa possível." Tai sentiu um arrepio na espinha, mas Ciri rapidamente chamou o grupo à ação. "Fiquem prontos, precisamos acabar com isso agora." O prota, pensando rápido, montou novamente no morcego gigante, usando sua saga para fazê-lo voltar à forma adorável de antes. Tai então explica sua estratégia: "Vou causar o máximo de dano que eu puder nesse cara, e então vamos combinar nossas forças e derrotá-lo." "Certo, estamos contando com você, Tai." Ele então guiou o morcego até o céu, onde os primeiros raios de sol começaram a queimá-lo. Aproveitando que o morcego está sob seu controle, Tai ordena: "A toda velocidade, voe em direção ao chão." E então ele saltou da criatura, jogando-a violentamente ao chão, causando um impacto gigantesco. Tai então ativa sua saga do guerreiro. Usando o esmaga-crânio, desferiu um golpe esmagador. Como esperado, você ainda está vivo. O anão aproveitou a oportunidade para vingar sua tribo. Ele jogou vários explosivos, causando uma enorme explosão contra o morcego, destruindo-o completamente e quase levando Tai junto. "Esse lugar só tem lunático. Como que alguém carrega isso em uma mochila?" Tai estava se referindo aos explosivos que o anão carregava. Olhando para Tai, Rolf pergunta se a criatura está morta agora. "Deixa eu ver aqui, mas parece que sim." Quando a poeira baixou, o grupo se reuniu à frente da bigorna. Acima dela havia um baú, e dentro desse baú estava o metal dos deuses. Vemos que era um pequeno fragmento. Tai, Rolf e Ciri ficam decepcionados. "É tão pequeno, não parece que perder isso importaria muito." O anão fica furioso e fala que isso é suficiente para fazer um anel. Seguindo em frente, o anão diz que esse metal é precioso demais para cair em mãos erradas, entregando-o a Ciri e para os artesãos de Valhalla. "Nós, como uma pequena tribo de anões, não temos meios para protegê-lo." Ciri aceitou o presente em nome de Valhalla, garantindo que ele seria usado com honra. Antes que o grupo partisse, o anão insistiu em recompensar seus salvadores de outra forma.
E então, vamos comer e beber. Rulf e os outros guerreiros já estão em clima de festa, mas Ciri já corta eles, dizendo que precisam voltar. O anão fala, se for o caso, não há mais nada o que fazer, e acrescenta que não pode deixar seus salvadores voltar de mãos vazias. Ele os leva a um depósito cheio de armas magníficas, impressionando todos ali. As armas forjadas pelos anões são realmente obras-primas. O anão olha para Tai e fala, escolha a arma que quiser. Tai não pensa duas vezes e ativa seu olhos de dragão para examiná-las. Como esperado, há um sistema de classificação. Algo parece ter chamado sua atenção, mas a cena corta. Agora, de volta à entrada da fortaleza, os anões estão se despedindo e agradecendo. Obrigado outra vez, sinceramente, e agradecemos por ter tido a nossa vingança. O anão vai em direção de Tai e fala que ele tem bons olhos para escolher um equipamento. Vemos que ele escolheu um manto. Em seus pensamentos, esse era o único item azul no armário, o manto chamado Asas de Falcão. Posso dizer que ele é leve e durável, mas além disso, ele possui uma habilidade especial. O anão fala que Tai precisa recitar um canto e que ele o ensinaria. A cena corta para um falcão, voando livremente pelos ares. Será que essa seria a nova habilidade do nosso protagonista?